Uou! Tá começando mais um episódio do PQI, porque invisto em uma tese, uma ação e papo retíssimo, como vocês gostam. Esse programa que a gente destina para dar a experiência de um comitê de investimento para nossa audiência. A gente foca em uma única tese, geralmente de ações listadas aqui na Bolsa Brasileira. E bom, como vocês sabem que a gente ama uma famosa vendinha casada, né? A gente traz o mesmo convidado ou convidada em mais de um programa para explorar o máximo de conhecimento. Hoje a gente vai fazer um repeteco bem especial aqui. Para quem acompanhou o episódio de número 150 e número cabalístico, emblemático, a Elo Cruz estava com a gente. Além de falar da carreira dela inteira, a gente falou das visões que ela tem hoje para o mercado acionário como um todo. A gente falou também de muitas teses, então a gente falou bastante coisa lá, como Ambipar, etc., as principais posições ali. Um dos papéis que a gente menos afunilou foi a Simpar, então a gente trouxe aqui para o PQI para descer bem para o micro dessa tese e escutar um pouco do porquê que ela é tão otimista com a empresa. Aliás, aproveitando, já que ela participou, vou pedir para a Mari, que é a pessoa que nos manda na gente aqui nas transmissões do Stock Pickers, para ela colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês depois conferirem um episódio que ficou bem legal também da Elo. E se você está ouvindo no podcast, terminando aqui de ouvir, é só você ir para o episódio 150 aqui na mesma prateleira da plataforma de stream que você mais gosta. E aproveitando, né, que é importantíssimo isso pra gente, afinal de contas, a audiência do Stock Pickers é 100% orgânica. Se você tá vendo aqui no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, participa dos nossos conteúdos, porque isso ajuda bastante, compartilha com a galera. Se você tá vendo na plataforma de stream, escutando podcast, lavando sua louça, correndo, treinando, deixa aí também o seu like no conteúdo. Segue a gente na plataforma de stream que você mais gosta, porque assim você recebe sempre as novidades, os novos episódios, as plataformas comunicam você quando sair. Fechou? Dito isso, dona Heloísa, vamos aqui pro nosso episódio que a gente vai falar de Simpar. Então, para deixar toda a nossa audiência na mesma página, Elo, quem é a Simpar e o que ela faz para ganhar dinheiro? Vamos lá. Olá, obrigada a você que me chamou de novo. Obrigada ao pessoal da audiência. Gosto muito de estar aqui. Quem é Simpar? A Simpar, que antigamente se chamava JSL, e muito mais fácil você vai reconhecê-la por JSL, se você não é do mercado, ela é o maior grupo empresarial de logística / aluguel de ativos do Brasil, tá? Então, você conhece talvez algumas das subsidiárias, a mais conhecida delas é a Movida, de aluguel de carros. Ela tem a JSL também, que é a empresa de logística, né? O braço de logística do grupo. Tem uma empresa que você talvez nunca tenha ouvido falar, que é a Vamos. A Vamos é uma empresa de aluguel de caminhão, então a Vamos não presta o serviço, ela apenas aluga o ativo. E tem algumas empresinhas menores, né? Você tem uma empresa Ciclos, que ela faz a gestão do aterro sanitário no Rio de Janeiro. Tem um grupo de concessionárias, que na verdade é uma junção de vários grupos que a gente renomeou de Automob. Tem um banco também muito ligado ao setor, então é um banco que quem não é da área da logística não conhece, que é o Banco BBC. E essa é a empresa. Então, o que ela faz? Basicamente, ela aluga ativos com ou sem o serviço e, através disso, ela busca um retorno tipicamente alto, tá? Acima de 20% em cada um dos contratos. Os clientes dela podem ser desde as principais empresas do Brasil, passando por Petro, Vale, até você mesmo quando vai viajar e aluga um carro. Muito bom, muito bom. E, bom, eu já sei que ela é uma das suas principais teses de investimento aí na carteira, mas por que você está tão otimista com o papel? Qual que é a sua tese por trás? Vamos lá, ela é a minha principal posição. E o que tem aqui, tá? A primeira coisa o que é a tese essencial? É a substituição da propriedade versus o uso do ativo. Você tem uma discussão sobre isso em vários aspectos da vida, então, desde alugar imóveis até Airbnb ou aquela WeWork, né, que basicamente elas passam por você não compra mais o ativo, você passa a alocar e compra alguém que tem alguma eficiência maior.
seja custo de capital ou operacional. Mas a ideia é que você fazendo isso, primeiro, a tendência é que o cliente tenha um retorno maior, né? O retorno da posse de ativos, ele é um retorno tipicamente baixo. Então, a conta fecha porque você alavanca. Então, essas empresas, para terem um retorno que justifique o próprio custo de capital, você precisa ter uma estrutura mais eficiente. E aí você tem uma outra questão que também é a manutenção, né? Então, quando você aluga, a pessoa que te aluga, ela te oferece uma disponibilidade de frota, digamos, de 95%. O que isso quer dizer? Se você alugou 100 carros ou 100 caminhões, você tipicamente não vai ter mais do que 5 com problema. Então, o problema pode ser desde troca de óleo até bateu e eles têm uma eficiência maior em consertar. Então, se você pega alguns casos de frota de polícia, por exemplo, que tipicamente estava com disponibilidade de 75%, e aí quando você cede, você aumenta a eficiência no processo como um todo, o custo disso, e acaba ganhando. Então, a ideia é que a empresa atua num segmento que não é core para a empresa. Então, vamos dar um exemplo, Apple. O que é core para a Apple? É tecnologia, então pesquisa e desenvolvimento, você conseguir desenvolver um bom produto e aspiracional, e marketing, né? Então, todo o resto, até o processo industrial, a Apple mandou para a China, então não é core. Uma vez que você desenvolveu a tecnologia, não é core. Então, logística, tipicamente, não é core também. A posse do caminhão não é core. Então, o que acontece a ideia é que para o cliente, isso ao mesmo tempo não é core, então ele pode terceirizar, mas é crítico. O que isso quer dizer? Se você ferra a logística da empresa, a empresa não entrega produto, aí você tem problema de satisfação com o cliente. Então, mesmo operacionalmente, né, porque a parte da logística, tem uma logística que é inbound, né, que é receber matéria-prima, tem a outbound, que é distribuir para cliente, e ainda tem a logística interna. Então, se você tem problema e você tem uma execução ruim nisso, você acaba perdendo tempo, você perde eficiência e isso claramente aumenta seus custos. Então, no final das contas, a gente aqui na logística, quando você pensa enquanto cliente, a gente não discute nem os grandes acertos, mas os grandes erros. Então, a importância de você ter alguém que executa muito bem aquilo. Aí, quando você olha a empresa como um todo, você está falando de uma empresa que tem um histórico de geração de valor muito claro, eu vou passar um pouquinho por número para dar uma ideia. O estágio atual da empresa é um estágio de geração de valor, então eu sou acionista da empresa há muito tempo, então desde antes de eu ter o meu próprio clube de investimentos, eu já era acionista no lugar onde eu trabalhava. E quando você olha a empresa como um todo, o que você vê? Assim, lá atrás, ela estava num momento em que ela buscava ganhar escala e, tendo escala, começar em algum momento a gerar valor. O estágio atual, ela já gera valor. O que é gerar valor? É você ter retornos no negócio, então retorno da sua empresa como um todo, né, o ROIC, acima do seu custo de capital, né, que é o que a gente chama de WACC, que eu posso explicar num outro momento, ou o seu ROE, né, o retorno sobre o capital próprio acima, ou o seu retorno do ROE acima do seu custo de capital próprio. Então, esses números todos já estão num patamar acima do que eles precisariam ter, do que seria exigido. Então, ela está gerando valor, ela cresce muito, então o histórico, ela cresce 6 vezes o PIB, mas mesmo assim ela tem um market share muito baixo. Então, às vezes você olha e fala, a empresa cresceu muito, mas agora ela tem Ambev, ela tem 70% de market share em cervejas do Brasil. Então, quanto que ainda dá para crescer? No caso da Simpar, não. No caso da Simpar, a gente está falando de empresas que, por exemplo, a JSL, ela tem menos de 1% do mercado logístico total do Brasil. A Vamos tem menos de 1% da frota. A Movida, que tem um pouquinho mais, ela tem 10%. Assim, então, você coloca mais uns 25% quase 30% da Localiza, ainda é um setor que, cresce muito, o setor de aluguel de carros cresce muito, ainda mais agora que o preço do carro subiu, então muita gente pensa direitinho se faz sentido, por exemplo, ter 2 carros em casa. Então, a empresa tem capacidade, ela tem mostrado isso, de crescer independente do cenário macro, tá? Crescer tem muito mais a ver com conquistar novos clientes ou novos contratos do mesmo cliente do que simplesmente o cliente ter mais volume. Tem uma questão de uma capacidade comprovada de execução, então ela executa bem, isso está provado, os clientes conhecem. Você tem ainda uma questão que é o seguinte, ela é robusta, né? Então ela tem uma estrutura de capital robusta. Nesse momento, o que a gente está vivendo, tá? Você teve, ao mesmo tempo, um aumento do preço de caminhão e um aumento de
diesel. Então, o que acontece? O custo de operação subiu muito. Com essa subida desse custo de operação, você está tendo vários transportadores com problema. E, eventualmente, eles vão ter que assumir, estão assumindo alguns contratos de outros fornecedores que deram problema, por exemplo, para aquela indústria. Então, essa capacidade comprovada de execução, ela dá conforto para o cliente contratante. Eu falei, né, do retorno. O business é complexo e replicável. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu gosto de uma empresa que tenha um business simples. Eu não, tá? Porque quando você tem um business simples, o business simples pode ser, você compra alguma coisa na China e distribui aqui. Então, tem algumas empresas na Bolsa que hoje tem esse perfil. O que acontece tem algumas empresas na Bolsa. Então, você tem uma que tem, no caso, a Intelbras, que tem um varejo e tem toda uma complexidade ali. As outras, não. Então, quando você tem um business complexo e replicável e uma capilaridade grande, o que acontece? É mais difícil a competição vir, né? Você cria uma barreira de entrada. Eu gosto de ter um controlador ativo, tá? Então, o Fernando Simões, ele tem mais de 70% da companhia. E dentro das companhias de baixo, todas elas também, ele tem entre 60% e 70% e pouquinhos por cento. Então, isso faz com que ele efetivamente não só ele mande na empresa, ele é controlador de fato e de direito, mas o interesse, né, o capital dele envolvido ali é muito grande, porque você tem outras empresas que você também tem o controlador, mas que ele controla com 6, 7, 8, 15% da empresa. Você tem uma questão importante que os ativos são líquidos. Então, se você tiver um problema, uma crise, alguma questão em relação ao endividamento dela, ela consegue vender e se livrar dos ativos. Assim, nesse momento especial, que não é sempre que é assim, ela ainda vende com ganho, né? Então, mesmo que ela tenha que vender 10% para baixo, né? Então, você pensa tudo mais constante, o carro e o mesmo carro 10% mais barato, esse carro vende muito rápido. Mas, assim, ela comprou tão barato que isso faz com que ela consiga ainda vender com ganho. Eu gosto da governança, tá? Então, em alguns momentos, a gente teve uma situação de conflito de interesses, porque um ativo do controlador estava indo para a empresa listada, e sempre os minoritários votam sozinhos, tá? Então, o controlador acompanha os minoritários. Eu não sei de outra empresa que faça isso. Então, eu gosto da diversificação e complementaridade. Então, assim, você, por exemplo, na pandemia, no primeiro momento, assustou, ninguém mais viajava, ninguém saía de casa, a Movida meio que parou de locar. Ao mesmo tempo, na JSL, ficou até mais importante, porque ela faz o transporte dos funcionários de uma determinada empresa, e aí a regra passou a ser, não tem mais um funcionário sentando do lado do outro, então dobra o número de ônibus, acelera isso tudo, então acaba que você tem uma diversificação, por setor de atuação do cliente. Então, no final das contas, ela é um mini proxy do PIB alavancado, né? Porque ela ganha em todos os setores da economia, desde o agro até serviços, passando pela indústria. Mas, como ela tem um share pequeno, ela tem potencial de continuar crescendo independente do PIB. A questão do market share baixo, né? Então, assim, o potencial de crescimento dela é muito grande. Eu gosto da ideia de controle dos ativos, né? Então, você tem o ativo debaixo dela, e o crescimento de resultados histórico é muito alto, né? Então, se você pegar os dados desde 2009, né, que tem a ver com o processo de listagem, quando que eles passaram a publicar dados auditados, a gente está falando de uma empresa que cresceu receita bruta 20% ao ano, EBITDA 27% ao ano, e o lucro líquido 29% ao ano. Então, você está falando de uma empresa que tem um retorno agora, né? Eu entendo que historicamente não tinha, mas tem um retorno alto e um crescimento de lucro de 29% ao ano. Mas mais do que isso, né? O potencial de crescer fazendo a mesma coisa, porque às vezes você vai ter empresas que vão ter que desenvolver novas linhas de negócio, e no caso dela, não, fazendo a mesma coisa, ela pode crescer, e esse crescimento, no período mais recente, ela fez o quê? Ela cresceu mais exponencial. Por que isso? Porque, na verdade, ela precisa sempre de capital para crescer, o crescimento dela demanda capital. Então, com isso, você acaba tendo, dependendo de quanto caixa você gera na operação, além de, obviamente, eventualmente fazendo uma oferta, para poder continuar crescendo. Então, o crescimento dela não só vem sendo forte, como cresceu agora, como exponencializou agora mais recentemente. E você tem uma estrutura de capital, né, que eu entendo lá atrás que era mais alavancada, e ela vem desalavancando e eles têm esse compromisso. Então, a gente está falando de uma empresa que trabalhava com uma dívida líquida por EBITDA de 5 vezes em 2016,
e que no primeiro trimestre agora de 2022 estava em 2,8 vezes. Então, assim, eu acho que isso pode até voltar um pouquinho, mas eles falam assim, a gente vai consistentemente mostrar um número de alavancagem menor. Então, depois que eles fizeram a desalavancagem mais grossa, em 2019 isso era 3,6, eles vão crescendo, diminuindo 0,1 ao ano. Uma outra coisa importante é que às vezes as pessoas não olham, ficam muito focadas no preço da ação. E o preço da ação depende muito mais do mercado do que efetivamente da companhia, né? Então, o que a companhia tem que fazer é efetivamente o quê? Entregar retorno. E aí, assim, acho que a forma de olhar isso, se você não fechar os olhos para o mercado, é olhar o quê? A variação do patrimônio líquido, né? Então, patrimônio líquido mais dividendos. Então, a gente está falando que o retorno da Simpar na Movida, então, no que ela investiu na Movida, considerando agora a variação de patrimônio líquido, a gente está falando em 551% na Movida, 1.750%. Esses números estão na apresentação do Simpar Day. Eu super recomendo que vocês assistam, tá? E mais 250 na JSL. Então, acho que tem muita coisa aqui que tem muito valor e que o mercado ainda não olha. Então, a Movida, por exemplo, ela vale hoje o que ela valia logo um pouco depois do IPO, sendo uma empresa muito maior. A JSL, mesma coisa, ela vale metade do que estava no IPO, sendo que ela hoje é uma empresa com o dobro do tamanho. Então, é tipo como se fosse um valuation de 1/4 do que ele era antes. Aí, assim, até voltando, né, porque sempre tem uma discussão assim, você tem a Simpar e você tem 3 empresas listadas embaixo. Por que você fica na holding? Só assim, a holding é a minha maior posição, não é a minha única, eu também tenho mais um pouquinho de Movida e mais um pouquinho de JSL. E por que não Vamos, tá? Porque apesar de eu gostar muito da Vamos, ela que representa o valor da Simpar, e aí comprando a holding hoje, eu estou comprando ela com 30% de desconto para a soma das partes. Então, isso acaba sendo mais uma visão contrarian minha, né? Então, as pessoas preferem estar na empresa operacional, eu prefiro estar na holding. Primeiro porque eu acho que essa convivência, né? Esse tempo que eu tenho olhando a empresa, eu já vi que a holding gera muito valor e tem várias coisas que eu vou conseguir estando na holding que eu não consigo estando nas empresas operacionais. No final das contas, eu acabo aceitando esse desconto de holding, porque se na hora que sobem os dividendos, eles sobem em maior proporção para mim na holding. Por outro lado, se esse desconto fecha, a gente está falando de um ganho aí para fechar o desconto, não estou nem falando que nada se valorizou. E nem que, só falando no valuation atual, que eu entendo que das empresas listadas, né, das operacionais, também está baixo, mas é uma subida de quase 50%. Então, assim, novos negócios, fica na holding. Então, óbvio, se for um negócio ligado à Movida, ligado a alguma outra, ele vai para a empresa, mas, por exemplo, só na holding eu consigo entrar no negócio de concessionárias. Só na holding eu consigo entrar no negócio de aterros. E acho que tem isso, e ali também tem geração de valor. É quase que ao contrário, né? Os negócios menores é onde tipicamente o valor cresce mais rápido e até que ela tenha um porte para ser listado. Outra coisa, os mercados que a empresa atua, eles ainda são muito fragmentados. Então, eu acabo entendendo que eles alocam bem o capital, eles vão definir onde vai ser a melhor alocação e eu consigo ter acesso a tudo que eles fazem. E a estrutura de M&A, né? Então, você tem uma pessoa lá, o Antônio Barreto, que, assim, ele aparece muito pouco, mas ele é muito brilhante. É fantástica, porque eles têm buscado, eles têm conseguido ativos e num preço muito legal, né? O que acontece é que o negócio deles é um negócio, tipo, feio. Então, às vezes, o cara teve uma transportadora, criou o filho virou médico, advogado, enfim. E aí, a economista, ele não quis se manter no negócio de transporte. Aí, com isso, o que aconteceu? No final das contas, foi que a empresa, o pai não tem um herdeiro na operação. Então, não tendo um herdeiro na operação, o que acontece em última instância? O pai chega lá nos seus 60 e alto anos, e ele tem que passar a empresa para frente. Então, eles têm conseguido fazer boas aquisições, e eu estando na holding, independente para onde vai, eu participo. Uma outra coisa legal da holding é que ela junta vários negócios com fornecedores em comum. Então, a montadora, por exemplo, eles têm uma parceria desde sempre muito grande com a MAN, né, que é a Volkswagen de caminhões. Então, ao mesmo tempo, o cara é cliente, ele é fornecedor, ele é cliente de uma, da JSL, mas ele é fornecedor de todo mundo. Então, você acaba tendo a compra de veículos, por exemplo. Vou dar um exemplo.
eles buscam ser muito parceiro da montadora. Então, você está vendo agora no mercado uma situação de, por falta de componentes, tanto veículos quanto caminhões tiveram um problema. Então, você está tendo falta de produto. Mas porque eles demandam demais, primeiro, eles conseguem fazer pedido muito antecipado. Então, tem coisa que eles estão recebendo agora com preço antigo. Eles conseguem chamar o caminhão antes de precisar dele efetivamente para o contrato. Então, tem muitos contratos que eles estão ganhando justamente porque eles têm esse caminhão que ele já comprou lá atrás. E eles têm essa visão de parceria. Então, se você for olhar, eles compraram carro e caminhão na pandemia quando ninguém queria comprar. Então, nesse momento, você pode olhar primeiro eles recebendo no caminhão, você não acaba não tendo muito como comparar, mas nos veículos leves você consegue olhar e ver que, por exemplo, eles têm recebido muito carro quando comparado com a Localiza. Então, isso acaba tendo e sendo uma vantagem, né? Porque, além de tudo, eles ainda compram para a concessionária. Então, quando você olha, às vezes você ouve falando assim, não, o que acontece por que eles estão recebendo? Porque essa parceria ela é longa e ela vale para todos os momentos. Então, com isso, a holding, né, ela deixa o executivo focado na operação, ela busca operações marginais, não que outra coisa que faz parte mais ou menos da minha cadeia de valor e que eu não estou atuando. E assim, eu sou apaixonada pela qualidade do Fernando. Eu acredito que ele hoje seja o melhor executivo brasileiro, tá? Então, o melhor controlador, ou pelo menos um dos. Eu acho que tem uns 3 ou 4 nomes que eu acho que são equivalentes. E aí, falando assim, rapidamente de sustentabilidade, ela é uma empresa que, apesar de ter um negócio sujo, né, lida com o diesel, e o diesel é o grande monstro da atualidade, acho que agora está deixando de ser de novo e virou mocinho, mas eles são empresas que são muito focados em sustentabilidade, eles têm alguns projetos muito legais, mas, inclusive, assim, você com as ciclos, né, com a questão dos aterros e faz biogás, tudo que aterro quer dizer, você acaba tendo uma geração de crédito de carbono e a ideia deles é realmente buscar essa neutralidade. Aí você tem outras questões de diversidade, assim, por exemplo, eles estão buscando aumentar mulheres no volante, e eu gosto muito da história porque não é uma visão lacração das coisas. Então, por exemplo, eles falaram, as mulheres no volante, primeiro assim, uma mulher tira a carta de caminhão, ela não consegue emprego, porque é um mundo mais machista. Mas dentro de uma operação, a mulher é muito mais cuidadosa, então tem muito menos problema, muito menos acidente. Então, eles sempre buscam essa questão social de alguma coisa que vale a pena. Então, eles têm muitas funções que são funções não muito qualificadas. Então, eles têm uma questão de contratar, e eles têm um projeto para contratar pessoas jovens, né, pós-adolescentes, que ficaram num abrigo e efetivamente não conseguiram adoção. Então, tem muita coisa muito legal acontecendo. E aí, falando um pouquinho dos riscos, acho que eu enxergo de risco na empresa? A primeira coisa é não conseguir tomar mais dívida. Então, é um negócio que depende de dívida para crescer. Inclusive, eu sempre recomendo às pessoas que, para efeito de modelagem, entendendo que o crescimento gera valor, você cresça por alguns anos e você corta aquele crescimento, para de crescer a empresa, até para você conseguir enxergar a geração de caixa. O custo do endividamento subir muito além do patamar atual. Eu entendo que o endividamento, quando ele veio de 2 para 9, 10, eu acho que isso já estava na minha conta, já devia estar na conta de todo mundo. Então, eu não acho que seria aqui no Brasil 2. Se você virar assim, pode ser 7, talvez, mas na minha conta, a taxa de juros no Brasil ela deve ser próxima a 10%. E ela veio até o 13, 13,5, né? Acho que ainda vai mais um pouquinho. Então, se ela começar a passar muito disso, você efetivamente pode ter assim, ali alguma questão. Eu não acho que ela passe a destruir valor, tá? Mas, obviamente, a gente já viu taxa de juros aqui em 40%. Então, se isso realmente sobe muito mais, ela teria que vender ativos para diminuir um pouquinho essa alavancagem. Acho que o risco de execução, ele é sempre importante, tá? Então, se você for olhar, eu acho que até eu entendo que o risco de alavancagem, ele é mais contornável, porque os ativos são líquidos. Ele não é que ela tem que vender um pedaço de uma chaminé de uma fábrica, que seria bem mais difícil. Mas, por exemplo, você não conseguir renovar a frota. Então, você tem o business, por exemplo, da Movida. Ninguém quer alugar um carro velho. Você quer alugar um carro novinho, porque quando você tem o seu carro velho, meu carro tem 7 anos, você sabe quando que você fez manutenção. Um carro de locadora não é assim. Então, não conseguir renovar a frota, você vai ter a qualidade de serviço prejudicada, então isso é muito ruim. Se ela precificar mal o contrato, né, que é um dia a dia deles, mas se eles precificam mal, você vai ter contrato que, às vezes, não é nem que está
de estar dando prejuízo, mas você destrói valor, né? Porque se você não tiver o retorno mínimo ali para compensar o seu custo de capital, ainda que o contrato dê lucro na última linha, ele pode estar destruindo valor. Não conseguir vender os ativos no preço adequado. Então, no começo, logo que a Movida abriu o capital, ela tinha esse problema. Então, ela vendia os seminovos dela muito mal. E aí, vendendo os seminovos muito mal, você acabava tendo ali um problema no resultado como um todo. Aí você vai ter outros problemas de execução. Tinha uma época que a Movida tinha, por exemplo, bastante roubo, ou você tem alguma questão de, por exemplo, dificuldade de contratar pessoas, né? Então, riscos relativos a crescimento, você não consegue contratar, você não consegue treinar as pessoas dentro da cultura. Porque a cultura deles é oferecer um serviço de excelência, ainda que tipicamente acabe sendo mais caro para o cliente. Então, até porque você tem um concorrente que às vezes não faz conta de depreciação, ou que não paga imposto. Então, para eles conseguirem botar tudo isso na conta e ainda gerar valor, eles têm que ter uma entrega acima da média. Então, eu entendo que esses riscos são relevantes, e aí, de novo, né, não conseguir comprar ativos. Então, não é só o crescimento dela que depende de comprar ativo. A manutenção, o dia a dia do negócio dela, depende de renovar a frota e de não deixar a frota envelhecer. Então, acho que isso é bem importante. Já fala de valuation? Manda bala, você já tá engatada aí na máxima? Bora! Então, assim, no final das contas, o que eu olho, tá? Então, eu olho uma empresa que cresce, eu olho uma empresa que tem um retorno, assim, suficientemente, não é uma empresa que tem um ROIC de 30%, mas ela tem um retorno suficientemente acima do custo de capital, e também por ela não ter esse ROIC de 30%, que por um lado seria maravilhoso, mas por outro lado chamaria a competição. Então, a competição dela não cresce muito porque é um negócio que é mais ou menos apertado. Até porque, assim, se o seu... Não é uma coisa assim, show, que você não vai conseguir, por sua própria conta, contratar um show do Maroon 5 para você. Talvez você consiga se você for o Elon Musk, mas, assim, para o seu aniversário. Então, no final das contas, se ela tivesse um retorno muito alto, a própria empresa, né, o próprio cliente falaria, não, então deixa que eu faço em casa. Para custar isso tudo, nesse custo aí eu consigo fazer. Então, no final das contas, você é uma empresa que tem crescimento, que você tem um retorno adequado, você tem um potencial para crescer muito mais. Então, assim, a gente vê agora, né, tem muita empresa listada de painel solar. Quanto tempo vai crescer o painel solar, dado a quantidade de empresas? Então, como é que a gente lida? No caso deles, não. No caso deles, a frota terceirizada de caminhões é 1%, 2%. Então, assim, tem espaço para crescer. E uma empresa que está negociando hoje num EV para EBITDA de 5,37 vezes. Assim, isso demanda nada. Para o ano que vem, você vai olhar e você está olhando isso perto de 4 vezes. Então, o valuation é zero demanding, assim, ele não demanda nenhum tipo de nada. Você pode, inclusive, se você parar de crescer a empresa e só gerir adequadamente, você já vê bastante valor. Você tem esse desconto de holding de cerca de 28%. E aí, assim, se você for olhar e assumir que a empresa vai conseguir entregar o guidance, historicamente ela tem conseguido bater os guidance, tá? O guidance é agressivo, mas se você assumir que ela consegue bater o guidance, é papel para mais de R$30. Então, assim, é um papel que tem o potencial. Lembra que eu falei que eu sou uma analista preguiçosa? Então, eu faço um modelinho com crescimento, tipo, um pouco abaixo, enxergo mais de R$30, ela tipicamente consegue bater o guidance, então a cada resultado você acaba tendo ali uma subida de preço, de valor justo, assim. Eu trabalhando isso com uma taxa de desconto de 15%, tá? Muito bom, bem completo aqui, quase matou praticamente todas as minhas dúvidas sem eu precisar nem abrir o microfone aqui para falar. Mas só uma questão, a gente sabe que mercado não é economia, né? Mercado é muito mais sobre superar ou não expectativas, né? É tudo sobre expectativas. Pelo que você me colocou aqui, enfim, você explicou um pouco das expectativas e justamente a sua tese é que a companhia vá superar. O ponto é que no episódio que você participou, você falou muito também, aliás, foi um dos cortes que a gente publicou nos nossos canais, que fez bastante sucesso, que o macro é super importante, né? Que você não pode literalmente olhar só para o micro. E você falou muito sobre ela ser uma empresa de PIB alavancado, né? Ou seja, ela é uma empresa que naturalmente
precisa se endividar para crescer, né? Então, rolagem de dívida, etc. E que ela tem uma dependência, uma correlação talvez maior com a economia, pelo que você colocou aqui para a gente, né? Por isso que essa questão do PIB alavancado. A questão é que existe uma expectativa do mercado de que você tem uma recessão no Brasil, né? Que seria uma situação complexa, inclusive para as empresas de alavancadas, né, de endividamento mais alto. Você também falou que está fazendo um trabalho de redução de endividamento, que já vem sendo feito há um tempo. Talvez você tenha até uma barrigada para cima agora, mas que está sendo feito esse trabalho, essa preocupação. Queria entender nesse contexto, né? Ou seja, ainda é uma empresa que tem um nível de 2,8, pelo que você colocou, um nível de endividamento razoável, uma ligação, um beta, né? Uma correlação com a economia que talvez seja razoável, num cenário que talvez a economia vá para baixo, né? Um pouco mais para frente. Eu queria entender, nesse cenário macro, e olhando um pouco para esse risco, que não deixa de ser um risco, né? A gente sempre pode errar, mas como que essa tese se encaixa? O que você olha? O que talvez te dá um pouco mais de conforto? Talvez, explicando PIB alavancado, eu deveria explicar PIB mais, tá? Mas vamos tentar simplificar e pensar em cada cliente dela. Eu vou falar um cliente só, tá? Que seja a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce vende minério, se a China demanda mais minério, a Vale do Rio Doce vende mais, e a Simpar vende mais. Ela precisa colocar mais caminhão na operação, mais gente na operação. Então, assim, isso é claro. Se a Vale do Rio Doce vende menos minério, ela demanda menos da Simpar. Então, eventualmente, você pode até, você tem uma questão de volume que realmente cai, uma parte grande do volume é o que eles chamam de take or pay. Então, se você não está usando, você paga do mesmo jeito. Mas, assim, vamos assumir que tem só essa parte que cai, tá? Então, no limite, se cai, tudo bem que lá seria PIB da China, mas se cai, ela cai a receita. Mas tem uma outra parte disso que é assim, ela pode fazer outros contratos. Por isso que eu falei, é PIB mais, porque em cada cliente é PIB. E aí, PIB do setor, né? Então, se o setor está indo melhor, é maior, se o setor está indo pior e está caindo mais, é pior. Então, lá em 2015, 2016, ela tinha, por exemplo, como cliente, se não me engano, a Usiminas, e a Usiminas parou tudo. Então, por mais que ela o que ela pôde fazer foi virar para a Usiminas e falar, vou desalocar alguns ativos, vamos negociar, uma parte você me paga, outra parte não, mas assim, porque era uma situação assim, a Usiminas quase quebrou. Mas, por outro lado, ela sempre pode conseguir mais clientes. Então, por exemplo, na Vamos, eu não tenho esse número atualizado, eu tenho esse número de um ano atrás, talvez, mas eles tinham cerca de 20% ou 25% da frota da empresa. Então, era uma questão de muito mais assim, o cara tem uma frota própria que ele vende quando chega em 10 anos. Então, conforme a frota fosse chegando em 10 anos, ela ia aumentando o contrato com a Vamos. Então, a questão é, você tem uma parte que cada contrato ele é realmente ligado ao PIB daquela empresa, mas você tem todos os novos contratos e os novos clientes que ela ainda não tem, ela pode conquistar. Então, se você for ver, mesmo quando cai, assim, acho que num trimestre você vai olhar, você pode, por exemplo, no segundo trimestre de 2020, você vai ver isso em queda, mas conceitualmente você não vai ver esses problemas, por quê? Porque ela está sempre crescendo a receita. Então, não é alavancado para os dois lados, que é mais legal, né? Perfeito. E a dívida, não falei da dívida. Então, assim, a questão do endividamento assim, você tem essa parte do endividamento que, assim, é alto, mas é um endividamento com contrato. Então, as pessoas acabam olhando a JSL muito mais como ou a Simpar, né, como um grupo muito mais como uma empresa de serviço, mas ela é uma empresa que faz contratos de 5 anos. Os contratos, tirando na Movida, e na parte hack da Movida, então essa parte realmente é PIB, é vida real, é de todo dia, o carro que ela aluga todo dia. A parte o resto da Simpar, quase todo, é contrato de 5 anos. Ou seja, então, você tem previsibilidade na receita, é isso? Isso, e assim, e mais ou menos o ativo se pagou ali pelo mês 30, 33, 35, que é o final do terceiro ano. Então, ele tem um valor residual ainda, mas você tem uma previsibilidade na receita e tudo isso, toda essa conta fecha dentro do contrato. Então, ela acaba sendo um business mais resiliente. Eu espero que a gente não tenha um outro cenário tão de caos quanto uma pandemia, mas ela tem muito do que ela faz ligado a setores que são mais perenes, né? E não tão cíclicos quanto automobilístico ou, sei lá, incorporação imobiliária. Boa, perfeito. Ficou bem claro. A gente chegou aqui no nosso
nosso tempo regulamentar, mas o bom é que... Posso fazer um adendo? Lógico, claro. Que assim, né? Então aí você vira e fala assim, tudo bem, Elô, tipo, você me falou, tudo isso que você falou parece ser super legal. Teoricamente, essa é uma empresa super premium que opera num múltiplo super alto. Só que na vida real não é. Na vida real, ela é uma empresa super premium que opera num múltiplo super barato e o mercado não aceita pagar. Então, acho que assim, eu falei dos riscos, mas assim, o que o mercado está falando? Por que o mercado não olha, no final das contas, ela, e por que o mercado não enxerga o que eu enxergo? Porque eu acho que, assim, primeiro, assim, existe uma fofoca que é a Movida vai quebrar, tá? Assim, eu ouvi isso de várias fontes, inclusive gente que veio me dar um toque, me avisar. E assim, por que eu não acredito nisso? Primeiro, de novo, a gente volta no. Ela tem ativos hiperlíquidos, é mais líquido do que caminhão é carro, que ela comprou muito mais barato do que tá, então que ela ainda consegue vender com lucro, mesmo vendendo com assim, na pressa, e isso muito mais do que paga toda a dívida dela, tá? Então acho que isso é uma outra parte. Uma outra parte mas a Localiza vai ficar muito grande. Primeiro, assim, a Localiza tem dois problemas internos para resolver. O primeiro delas ela acabou de fazer uma aquisição grande e você tem todos os desafios de integrar, né? Então, ela fez uma aquisição grande que precisa ser integrada e ela tem que renovar a frota. Então, a Movida fez uma estratégia que lá atrás tinha um risco e hoje, tipo, ela se mostrou a decisão acertada, que foi renovar a frota durante a pandemia e durante a subida de preço. O que o mercado falava os preços dos veículos vão cair e com isso ela vai ter que vender muito abaixo do que ela pagou e isso vai quebrar a companhia. E assim, primeira coisa hoje isso já está superado. A decisão estratégica dela foi muito correta. Ela comprou o carro em vários preços ao longo dos últimos 2 anos, os preços foram subindo, então, se ela tiver que vender todos esses carros, ela tem um ganho. E aí, por outro lado, então, o risco dela na compra de carro não foi esse monte de carro, esse monte de frota que ela cresceu e renovou, e ela está com uma frota super novinha. Ao contrário, se você tiver um problema hoje na indústria de fornecimento de automóveis, a partir de hoje, e ela passar 1 ano sem renovar a frota, ela vai ficar com uma frota mais ou menos na idade do que a frota da Localiza hoje. Então, assim, se tiver esse problema, vai ser para todo mundo, claro, porque o relacionamento de novo do grupo é muito grande. E aí você tem uma outra questão importante. Então, assim, o risco é daqui para frente. E se daqui para frente o carro não subir e cair? Aí, assim, para mim, as duas grandes teses hoje do mercado são energia e alimentos. A gente vê uma falta disso. Então, assim, como carro é energia, né? Porque é aço, é alumínio, é plástico, e aí tá faltando petróleo, acaba faltando. Então, assim, eu não vejo essas coisas caindo no horizonte visível. E aí o risco seria assim, mas se tivesse um player que estivesse conseguindo comprar carro barato e executando, só que não tem. Então, eu entendo que eles têm basicamente a mesma vantagem da Localiza para comprar carro hoje, então pode ter alguma diferença. Tem uma diferença de custo de capital, isso tem claramente. Mas, assim, esse risco eu não vejo. E acho que é isso que tá... E aí fala de uma, e aí fala que vai contaminar o grupo. Aí você tem uma outra questão, que isso não tem muito como resolver, que é liquidez, né? Então, a empresa tem pouca liquidez, então ela vai negociar com desconto. Mas acho que tinha faltado isso, desculpa. Não, imagina, bem completo. Acho que tirou todas as minhas dúvidas aqui. O bom de quando o convidado faz isso é que facilita muito o meu trabalho. Eu não preciso fazer perguntas. A gente, como investidor curioso aqui, fazendo as perguntas que desafiam a etiqueta, a gente fazendo tudo isso aqui e representando nossa audiência querida, que é como nós, mas você matou todas as dúvidas aí, bem completo o episódio. Elô, muito obrigado mais uma vez por participar, aceitar os nossos convites, ser tão parceiro aqui do Stock Pickers. A gente sempre fica muito feliz de receber você. Sempre uma aula com a professora do Twitter aqui. Obrigado, viu, Elô? E é isso. Eu que agradeço. Pode falar, fala. Não, eu só queria agradecer, acho que é muito gostoso estar aqui, eu estou sempre à disposição. Pô, que bom, que bom. E para vocês que não acompanham, é só... Eu recomendo acompanhar a Elo lá no Twitter, sempre legal aprender bastante com ela lá, @elocruz. Ela posta bastante coisa, inclusive do fundo dela, então acompanhem a Elo nas redes. A gente vai ficando por aqui, vocês sabem que o PQI tem toda semana, todas as quartas, estreias aqui no nosso YouTube e depois vira podcast. Um beijo, tchau! Tchau, tchau, obrigada.